Fala galera, tudo beleza? Larissa Zilli aqui novamente para contar para vocês como foram os meus últimos 11 anos. 11 anos depois que eu descobri a existência 11 anos não, 10 anos que eu descobri a existência da ressonância harmônica. Bora comigo que eu quero te contar a história completíssima. Vamos lá, vou fazer uma recapitulação de como foram os meus primeiros momentos com a ressonância, ou com o conhecimento da ressonância, e eu vou falar como o processo aconteceu. Eu já fiz um vídeo desse em 2019 contando sobre o meu início, e agora, 10 anos depois, eu vou finalizar com vocês para ficar bem claro como que foi o processo. Bom, inicialmente conheci a ressonância em 2012. 2012, fiquei sabendo que existia um cara chamado Hélio Couto, que falava sobre átomos, elétrons, bóson de Higgs, uma coisa meio maluca, e eu fiquei extremamente empolgada e interessada para saber sobre o que era que aquele cara falava. Eu estava num grupo do Facebook falando sobre trading, que é a minha profissão, né? E um carinha lá do grupo, o Paulinho, lembro dele até hoje, ele falou assim: olha esse maluco aqui, o que ele tá falando sobre química e física. E eu fiquei bastante interessada e falei, cara, o que ele tá falando? O que ele tá falando? Eu já gostava de Lei da Atração, eu já gostava de O Segredo, eu já gostava dessas coisas, então eu fiquei muito empolgada em saber sobre o que aquele cara estava falando que era tão interessante. E aí foi a Larissa lá assistir a primeira palestra dele. A primeira palestra dele, ele falava sobre o que era a ressonância harmônica. Eu já fiquei fascinada com aquilo. Achei tudo uma loucura, mas uma loucura que era totalmente plausível dentro da minha consciência, porque eu já tinha estudado na escola eletromagnetismo e eu já entendia a atração dos planetas e imaginava que a gente aqui no planeta Terra também fazia uma atração. Então, quando ele explicou usando elementos da física, da matemática, da química, para mim ficou muito mais simples de entender do que quando eu assisti O Segredo, ou quando eu li o livro O Segredo. Então, para mim, como sou muito exata, ficou muito mais palpável essa história do Hélio falando dos elétrons, usando física e química, do que a história do Segredo, falando que os cheques iriam chegar, né, pelo correio, tá. Então, eu já fiquei fascinada com o cara, já achei a coisa mais incrível do mundo e comecei a devorar todas as palestras dele. Eu devorei tudo que tinha no YouTube, tudo. E depois de muito tentar, eu consegui contato com a doutora Mabel. Aí eu mandei um e-mail para ela, mandei os meus pedidos da ressonância para ela, e por meio dela eu recebi o meu CD, que ela fazia parte da equipe dele, né? Eu recebi o meu primeiro CD de ressonância harmônica no final de 2013, né? Então esse ano, né, faz 10 anos que eu recebi o meu primeiro CD. Bom, o que eu falo é que quando eu recebi os CDs, já fazia 6 meses que eu estava trabalhando, que eu estava escutando todos os áudios do Hélio, que eu estava lendo muitos livros sobre o assunto, toda a bibliografia que ele nos indicou para ler lá nas palestras, eu li. Tudo que você pode imaginar, eu estava lendo. Ele falava do Carl Jung, eu fui ler o tal do Jung. Ele falava do Campbell, eu fui ler o Campbell. Ele falava do campo, eu fui lá ler o campo. Então, eu estudei muito, absurdamente tudo o que vocês imaginam, inclusive Enneagrama, eu lembro de ter estudado na época, constelação familiar, cara, leis herméticas, o Kybalion. Eu estudei tudo que tinha,
tudo que tinha nesse sentido, eu fui estudando, colocando um monte de informação, eu fiquei com obesidade, sabe aquela obesidade de informação mental? Então, foi o que aconteceu comigo. E aí, pedi na ressonância, eu precisava muito, eu era mãe, tinha acabado de ter o Enzo, né? Estava grávida do Heitor, eu ia ficar grávida do Heitor, né? Na época que eu conhecia a ressonância, e quando eu recebi o CD da ressonância, eu já estava grávida do Heitor. Não, o Heitor já tinha até nascido. Então, nessa época, eu estava querendo muito paz interior, ficar tranquila, ficar calma. E aí eu consegui, foi isso que eu pedi, né? Eu queria ser uma mãe melhor, eu queria manter a paz, manter a tranquilidade, eu queria que o meu casamento desse certo, eu queria sabedoria. Na época eu estava estudando trading e já estava executando trading, eu queria que o trade desse certo, então eu pedi bastante conhecimento para dominar o mercado onde eu estava inserida, e foi isso que eu pedi na minha ressonância, tá certo? Eu pedi coisas, eu pedi 2 CDs, né? Então eu só fiz 2 CDs, foram 6 meses, lá em 2013, 2014, e aí eu esqueci que a ressonância existia logo depois, porque eu entrei muito pesado em estudar Napoleão Hill, os Abraham Hicks, Joseph Murphy, o poder do subconsciente. Eu me aprofundei muito nesse conhecimento e comecei a executar os exercícios que esses livros passavam. Então, o Napoleão Hill falava que você tinha que fazer um plano muito objetivo para os seus próximos 10 anos, né? O que você queria conseguir nos próximos 10 anos? Eu fui lá e fiz o meu projeto de independência financeira. Eu lembro que quando eu fiz esse projeto, eu nem estava ganhando dinheiro ainda, não sabia como que eu ia fazer o negócio acontecer, mas eu tinha já descrito aquele projeto. Foi antes mesmo de eu descobrir o trade, que eu já tinha feito aquele projeto do Napoleão Hill, né? Foi inclusive antes da ressonância que eu comecei com o Napoleão Hill. Aí depois foi a magia, o segredo, o herói. E eu me inundei com aquelas informações. Nossa, eu amei muito todos os livros dela. Eu executava todos os exercícios dela. Eu colocava no YouTube o áudio do segredo e eu ficava escutando enquanto eu estava trabalhando em casa, enquanto eu estava cuidando das crianças, para que aquilo inserisse na minha mente, né? Aquele estilo de pensamento inserisse na minha mente. E foi quando eu li os livros dos Abraham Hicks, e eu já falei da outra vez, mas quando eu li os livros deles, que eu realmente me conectei, eu consegui entender como é que eu poderia me conectar com a fonte divina presente dentro de mim. E foi com a ajuda das palestras da Esther, que eu encontrei no YouTube, que eu consegui fazer o meu caderno de desejos, que eu consegui escrever os meus desejos todos, que eu consegui mudar a minha forma de pensar para conquistar os meus objetivos, para conquistar os meus desejos. Eu já falei tudo isso em 2019, se vocês forem aqui no meu canal, vocês encontram na playlist Trader Quântico tudo o que aconteceu nessa época, né? Mas o que eu tô querendo dizer, o que eu tô aqui, né, para dizer para vocês é o seguinte: que tudo o que eu coloquei no meu caderninho dos sonhos nos últimos 10 anos, eu consegui conquistar. Faltava pouquinhas coisas para eu conseguir conquistar, por isso que eu tô aqui hoje falando com vocês, porque dentro de tudo que eu pedi sim liberdade financeira, e desde 2019 eu tenho a liberdade financeira, mas eu não tinha conseguido encontrar o que eu pedi de primeiro, que foi a paz interior, a tranquilidade e a paz aqui dentro da minha casa, a paz com a minha família aqui de dentro, com a minha família de fora, né, que a minha família de origem, e principalmente
eu não tinha conseguido encontrar ainda a tranquilidade para viver dentro de mim. Eu não tinha conseguido me conectar comigo mesma ainda, apesar de ter conseguido conquistar todo o dinheiro que eu coloquei no papelzinho, entendeu? Eu tenho mais de 8 dígitos de patrimônio hoje, apesar de em pouquíssimo tempo eu ter conseguido conquistar com as minhas próprias mãos um patrimônio muito grande. E a liberdade financeira, eu ainda não tinha conseguido me encontrar internamente, eu ainda não tinha conseguido encontrar a tranquilidade na minha maternidade, eu ainda não tinha conseguido me libertar das amarras que eu tinha com relação à minha infância, a forma como que eu fui criada, a prisão que eu tinha com relação às minhas crenças negativas que vieram lá da minha criação. Então, assim, apesar de eu ter um monte de trava emocional vinda dessa época da minha infância, eu conquistei o meu patrimônio, eu conquistei o meu dinheiro, eu entrei na frequência do dinheiro, eu entrei no fluxo do dinheiro, eu trabalhava com o que eu amo, né? Eu fazia trade, que eu adorava trading, e eu ensinava trading, eu ensinava mindset, então eu ensinava e vivia com as pessoas, os meus mentorados, num estado de amor e paixão pelo meu trabalho, e não tem como você não trazer o fluxo de dinheiro para você quando você está fazendo algo que você ama muito. Então eu amava absurdamente o trabalho que eu estava fazendo, todo aquele trabalho que eu estava fazendo, a minha doação para o meu trabalho era extrema, assim, eu me doava de corpo e alma, até a energia que eu não tinha, eu colocava no meu trabalho e o resultado veio. Beleza? Então, se você coloca amor e dedicação, não tem como o dinheiro não chegar até você. Isso é um fato, assim, muito, muito, muito óbvio. E eu coloquei todo esse amor e dedicação no meu trabalho e na minha maternidade e no meu relacionamento com o meu marido desde sempre. E eu tive bons resultados, né? Bons resultados com o meu relacionamento com o meu marido, bons resultados financeiros, e eu tive bons resultados na minha maternidade. Mas eu ainda não tinha conseguido, até 2020, conquistar aquilo que eu pedi lá na ressonância, lá no começo, que eu tinha pedido tranquilidade interior, eu tinha pedido para entrar em contato com a minha essência, eu tinha pedido para entender o que tinha acontecido na minha vida, para entender os meus traumas e conseguir conviver com paz e tranquilidade com aquilo que tinha acontecido comigo, sem me sentir vítima dos acontecimentos, sem me revoltar, sem ficar doente internamente quando eu pensava naquilo tudo. Eu consegui conviver com as pessoas que foram responsáveis pelos traumas e ficar em paz na presença daquelas pessoas, porque quando eu entrava em contato com as pessoas, as minhas feridas abriam tudo e eu ficava muito estressada, né, muito nervosa, eu não conseguia ficar no mesmo lugar das pessoas, apesar de ter conseguido tudo que eu queria financeiro, financeiro dentro da minha família, né, essa questão dos meus traumas de infância, da convivência com as pessoas que me causaram aqueles traumas, e inclusive com a convivência com pessoas que pareciam com aquelas pessoas, né? Vocês sabem como é que é a vida, né? Você pode não encontrar com aquela pessoa que te causou traumas na infância ou em alguma época da sua vida, mas sempre que a vida quiser que você aprenda com aquilo, ela vai trazer aquelas pessoas para você, não importa onde você esteja. Ela pode não vir na forma daquela pessoa que te trouxe o primeiro trauma, mas algum amigo seu, algum conhecido, seu chefe, alguém do trabalho, algum aluno, alguém vai vir com aquela carga e vai fazer você entrar em contato com aquilo. Então, o que faltava de 2020 para cá, nesses últimos 3 anos, era eu conseguir finalizar
finalizar esses 40 anos de vida com chave de ouro. Meus primeiros 40 anos, eu consegui finalizar de uma forma em que eu conseguisse viver tranquila com o meu passado, conseguisse viver em paz com o meu passado. E nos últimos anos eu entrei em contato com vários conhecimentos do Carl Jung, que eu acabei de falar para vocês, né? Conhecimento profundo dos arquétipos, conhecimento profundo de campos eletromagnéticos, né? Do nosso campo, do campo eletromagnético, de tudo que está à nossa volta. Eu aprofundei bastante no conhecimento dos arquétipos femininos. Eu aprofundei também muito sobre a alquimia, para entender como é o processo da natureza, como são as leis universais e como tudo acontece no planeta Terra, para que eu começasse a entender como é que as situações chegavam até mim e por que eu me comportava daquele jeito, resistindo àquelas situações. Por que eu não conseguia entender as situações de uma forma mais tranquila, observar a situação vindo e dar risada, falar, lá, mais uma que eu não aprendi, olha lá, tá chegando aí para mim. Por que eu não conseguia, né, enxergar situações do dia a dia com mais tranquilidade e simplesmente aprender com elas? Esse gargalo era o último que faltava, assim, dos meus desejos, lá da ressonância, lá de 2012, era o último que faltava, eram os últimos pedidos, né, para eu entender como é que a vida funciona aqui no planeta Terra e eu levar de boa. Eu não ficar em estado de vítima, eu não ficar em crise com coisas que aconteciam e ficar deprê, né, com o meu passado, em ficar deprê com as pessoas que me fizeram passar por várias situações, né, não ficar em crise com algumas situações que eu vivia no dia a dia, né? Conseguir não transportar para os meus filhos essas dores do meu passado, não trazer para o meu casamento essas dores do meu passado. Então isso estava difícil, né? Tava difícil de transcender. E nos últimos 3 anos eu fiz um trabalho bem intenso de autoconhecimento. Aí eu já estava com dinheiro na conta. Eu continuo falando para vocês que conquistar dinheiro tem muito mais a ver com você entrar na frequência do dinheiro, né? Fazer algo que você ama com muita alegria e diversão, e aí fazer o dinheiro vir até você e você multiplicar tudo aquilo que está vindo até você. Não tem a ver com a sua ascensão, não tem a ver com você transcender os seus traumas, transcender as suas crenças limitantes. Eu continuo falando para vocês que não tem a ver uma coisa com a outra. Então, assim, você viver em paz dentro do teu corpo aqui no planeta Terra tem muito mais relação com a transcendência dos seus traumas do que a tua conta bancária cheia. A conta bancária cheia, na minha visão, é a coisa mais simples e mais fácil de você conseguir. O mais complexo é você conseguir entender como é que funcionam as leis da natureza, entender o que está acontecendo à sua volta, entender por que você está recebendo, né? Por que você está atraindo certas situações, atraindo certas pessoas, atraindo certos relacionamentos, atraindo certos amigos que não dão certo com você. Por que você atrai essas situações? Por que você continua passando por maus bocados, assim, estúpidos, que não tem nenhum sentido? Essa é a parte mais complexa para mim, que foi a parte que agora eu posso falar para vocês que muitos anos depois eu consigo já pegar. Antes do negócio acontecer, eu já tô percebendo o que tá vindo, onde eu tô entrando, em qual caminho. Eu já consigo ver os caminhos se abrindo, né? Que se eu for para esse caminho,
onde eu vou entrar, nesse outro caminho, onde eu vou entrar. Então eu já consigo fazer as escolhas com muito mais inteligência, eu já consigo fazer as minhas escolhas de estar na presença de certas pessoas ou não, com relação à energia, prestando atenção na energia que eu estou emanando, prestando atenção na energia que eu estou recebendo. E eu consegui nesses últimos anos também transcender vários traumas de infância que eu tinha, entender tudo que aconteceu, entender que a relação que eu tinha com os meus familiares e os motivos pelos quais eu passei pelo que eu passei, consegui estar como observadora, né, e não me colocar como vítima, para conseguir enxergar situações por um outro ângulo e entender que aquelas situações elas serviram para que eu aprendesse, né? Ainda julgo as situações, obviamente, acho que as situações eram extremamente desnecessárias, né? Mas eu também entendo hoje que se eu não vivesse aquelas situações que eu vivi na minha infância pela mão dos meus pais, por exemplo, mais para frente a vida ia me trazer aquelas situações e não tinha escapatória para mim, né? Eu ia ter que passar por aquilo. Então hoje eu já entendo completamente diferente como a vida funciona. Eu já aceito melhor, né, o fato de eu atrair certas situações para mim, e eu já olho as situações como um aprendizado. Já não brigo mais com as situações, já não sofro mais com as situações. E mesmo quando eu entro numa briga, numa catarse, né? Numa briga com o universo, porque eu não quero passar por aquilo, rapidinho eu já consigo perceber que é besteira. É besteira. É melhor eu prestar atenção naquela situação para que eu consiga evoluir com ela, né? Eu não caia nela, não brigue com ela, não, fica de fora, presta atenção o que você precisa evoluir aqui, o que dá para você captar, né? Para você passar por essa situação com mais inteligência. Então, assim, eu percebi com a ressonância, né? Eu tive uma abertura muito maior, quantidade de informações que chegaram até mim foi assim fabulosa. Eu devo sim a ressonância ao fato de eu ter colocado tantos desejos de expansão da consciência, né, naquela minha primeira e naquela minha segunda ressonância. Eu devo sim a ressonância, essa expansão da consciência. Eu sou muito grata, sou muito feliz por ter encontrado, né, o Hélio naquela época, por ter entendido de maneira objetiva e clara, como se eu estivesse na escola mesmo, com livros, como funcionam as leis do universo, tido a resiliência para ficar os últimos 10 anos com foco, né? Mantendo foco no desenvolvimento, na expansão, sem desistir em momento nenhum, porque daí eu consegui entender como entrar no fluxo do dinheiro, depois eu consegui entender como entrar no fluxo da tranquilidade, da paz, da energia boa, da diversão, da vida tranquila, né? E hoje eu posso dizer para vocês que eu já estou entrando na minha fase da meia-idade, né? Já estou com 41 anos e as minhas prioridades mudaram completamente das prioridades que eu tinha lá no começo, né? Que eu queria carro, casa, apartamento, viagem, e conquistei, e já tenho a BMW na garagem, tenho os meus múltiplos dígitos aí de patrimônio, e eu posso garantir para vocês que as coisas mudam, certo? Chega uma hora que a coisa muda completamente, eu estou passando por essa fase agora. Inclusive, estou mudando os meus canais, estou mudando a minha forma de trabalho. Eu vou trabalhar com expansão da consciência. Todo esse trabalho que eu fiz comigo, né, nesses últimos 10 anos, eu vou trazer para vocês aqui nos meus canais, para mostrar para vocês como é que foi que eu passei por tudo isso. É uma jornada muito gostosa, é uma jornada trabalhosa, né?
que a gente sofre, né? A gente aprende, a gente apanha, a gente dá risada, a gente fica feliz, a gente conquista, a gente perde. É uma jornada no planeta Terra mesmo, né? Com tudo que a gente tem direito e que vale muito a pena ser vivida. Então, assim, esse vídeo, ele não teve um roteiro, assim, eu queria só soltar para vocês como foram meus últimos 10, 11 anos pós os meus primeiros 2 CDs, primeiros e únicos, né, 2 CDs da ressonância que eu fiz. E para falar para você que se você está nesse projeto de expansão da consciência, de construção da sua liberdade financeira, de construção da sua liberdade mental, não desista, não sofra excessivamente, não pense que você não vai conseguir, que você não tem jeito, que a vida é muito difícil para você, que tudo que você sofreu na infância está te prejudicando agora, que eram pensamentos que eu tinha, né? Eu já tive esses pensamentos, eu tinha esses pensamentos, mas eles não me faziam desistir do meu propósito. Não importa o que aconteça, não tire o foco do seu propósito. Não tire o foco dos pedidos que você fez na sua carta da ressonância. Não tire o foco dos seus sonhos. Não importa o que esteja acontecendo à sua volta, mantenha o foco. Mantenha o foco nos seus sonhos, nos seus desejos. Não importa o que esteja acontecendo agora na sua vida, não tire o foco dos seus objetivos, não tire o foco daquilo que você quer conquistar, não tire o foco dos seus sonhos. Pode ser que você esteja hoje sim andando na estrada errada. Só que se você não tirar o foco do lugar onde você quer chegar, se você não tirar o foco dos pedidos que você fez, o universo vai dar um jeito de tirar você do caminho que você está agora, mesmo que você esteja teimoso, batendo a cabeça. Ele dá um jeito de colocar você em outro lugar e a tua expansão vai acontecer. Você prestando atenção ou não prestando atenção no caminho de agora, o universo vai te colocar no caminho certo. E você vai explodir como eu explodi, como eu vi as pessoas à minha volta explodindo. Eu tenho plena convicção que isso vai acontecer desde que você não tire os olhos dos seus sonhos. Não desista, não tire o foco do seu objetivo. Esse vídeo todo ele serve só para isso. Se você pegar só isso desse vídeo todo, para mim já resolveu, né? Já fez essa meia hora que eu tô aqui falando para vocês, já serviu para tudo. Nunca tire os olhos dos seus objetivos principais. Não desvie dos seus sonhos. Não importa o que esteja acontecendo com você agora, nesse momento, ou o que tenha acontecido ontem, anteontem, 10 anos atrás, não importa. Todas as vezes que você quiser baixar a guarda, olhe para a tua lista de desejos e foque naquilo. Chora, dá chilique, não tem problema. Se faz de vítima também, a gente faz isso, a gente sabe que a gente faz. Mas na hora que terminar a birra, você pega a tua lista de desejos, olha para ela, abraça e fala: é nesse caminho que eu estou hoje. É tudo meu, já tá feito, tá conquistado. É a única coisa que você tem que fazer. Beleza? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Quem conseguiu ficar comigo até o final, com certeza vai receber todos os seus desejos. Por quê? Porque a mensagem final é a mais importante desse vídeo. Tá bom, gente? Beijo pra vocês. Eu vou voltar com tudo agora pro YouTube, falando sobre todo o meu caminho dos últimos anos, o meu caminho da expansão financeira, o meu caminho da expansão da consciência. Eu vou contar tudo para vocês, tintim por tintim. Vou trazer produtos novos
para compartilhar com vocês. Então eu espero que vocês estejam aqui comigo, porque os próximos 10 anos serão incríveis. Incríveis e extremamente divinos. Muito obrigada pela participação de vocês. Beijo, até depois. Tchau, tchau.